Vocês estão bem? Nós estamos aqui hoje reunidos de novo, mais um domingo, para adorar a Deus, exaltar o nome dEle, agradecer pela semana que a gente teve. Se sua semana foi difícil, agradeça mesmo assim. Deus está provando a sua fé. Ele está cuidando de você, te dando paciência, sabedoria, entendimento. Então agradeça mesmo assim. Se você passou por alguma dificuldade, agradeça. Deus está cuidando de você e que bom que passou por ela, né? Não ficou lá preso. Eu gostaria de ler alguns versículos de um salmo com vocês. É um salmo bem conhecido. Eu vou ler numa versão bem simplificada, se vocês se perderem aí, mas o contexto é o mesmo. O salmo é o Salmo 37. Eu vou ler do versículo 1 até o 5. Se você quiser me acompanhar. Ele diz assim, na minha versão: não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos que praticam o mal, pois eles vão desaparecer logo como a erva que seca. Eles morrerão como as plantas que murcham. Versículo 3: confie em Deus, o Senhor, e faça o bem, e assim more com toda a segurança na terra prometida. Que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Versículo 5: ponha a sua vida nas mãos do Senhor. Confie nele e ele o ajudará. Como eu disse, não sei se sua semana foi boa ou ruim, mas eu tenho certeza que a sua vida está nas mãos do Senhor. E é por isso que você está aqui hoje. A palavra de Deus fala também que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. E o bom é que ela se renova todas as manhãs. Sobre a sua vida, ela se renovou nessa manhã de novo, e amanhã de novo, e até a eternidade. Então, nós vamos hoje agradecer a Deus, nós vamos adorar a Deus, declarar que Ele é o Senhor da nossa vida. Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Merece um coração grato, cheio de amor a Deus. Eu gostaria de convidar você a ficar de pé. Nós vamos orar para começar o nosso culto. Senhor Jesus, obrigada, Deus, por mais uma manhã de culto aqui com os meus irmãos. Obrigada, Jesus, porque o Senhor vem falando conosco todos os dias. O Senhor fala através da Tua palavra, fala nos detalhes, fala através da natureza. Em tudo nós conseguimos ouvir a Tua voz. Senhor, eu Te agradeço, Deus, porque os meus irmãos estão aqui hoje. Independente das circunstâncias, eles vieram aqui adorar ao Senhor, exaltar, agradecer e ouvir a Tua palavra. Deus, eles querem saber mais do Senhor. Eles querem continuar sendo cheios do Teu Espírito Santo. Nós estamos aqui hoje, Senhor, para ouvir a Tua voz. Deus, que em nome de Jesus esse culto seja abençoado. Fala conosco, Senhor, fala ao nosso coração. Nós possamos começar uma semana, Deus, confiantes, que nossa fé seja aperfeiçoada. Possamos passar pelas situações e entender, Deus, os Teus caminhos, os Teus propósitos nas nossas vidas. Senhor Deus, que o Senhor possa receber tudo aquilo que nós fizemos aqui, Deus. Esteja conosco, Deus, caminha, passeie em nosso meio. Nós queremos a Tua presença neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. E se você está pronto, preparado, com o coração cheio de amor a Deus, nós vamos iniciar o nosso momento de louvor. Que você possa cantar conosco, amém? Amém. Ensina-me a
Isso para Jesus. Ensina-me a viver. A vida nem sempre é fácil. A gente tem momentos difíceis. O Senhor disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele já tinha vencido o mundo lá atrás. Que você possa todos os dias aprender com Jesus. Nas dificuldades, nos problemas, nas situações que talvez você não consiga administrar. Aprenda com o Senhor. Seja aprender a ter paciência, a amar ao seu inimigo. Sempre aprenda. Você está sendo aperfeiçoado. Jesus está transformando, moldando o seu caráter. Creia nisso, querido. Amém? Amém. Salvador,
um momento de orar pelos nossos irmãos e também de ofertar a Deus aquilo que tem dentro do seu coração. Amém? Essa manhã fria, porém bem linda, né? Um sol lindo, glória a Deus, estamos aqui, felizes por estarmos reunidos no nome do Senhor, amém? Aleluia! Vamos estender nossa mão para cá, vamos orar juntos, amém? Interceder pelos amados irmãos e colocar os seus pedidos de oração aqui. Com fé, irmãos. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti, ó Deus, cada um desses pedidos de oração, Pai, cada vida, Senhor, que se colocou diante de Ti, confiou, ó Pai, ó Senhor, uma aflição, ó Deus, um pedido de emprego, Senhor, um pedido para o Senhor abrir uma porta, um pedido de um sustento, um socorro bem presente, Senhor, no momento da angústia, Pai. Nós sabemos em quem podemos confiar e sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. Que o Senhor possa, Deus, olhar para cada um desses pedidos, Senhor, e no tempo oportuno, Senhor, no tempo que o Senhor acha que é o tempo, Pai, no tempo que nós tivermos aprendido todas as coisas que o Senhor quer nos ensinar, ó Deus, que esses pedidos possam ser atendidos por amor da Tua glória, Senhor. Que o Senhor possa socorrer, Senhor, os nossos irmãos, ó Pai, que nós possamos ainda glorificar o Teu nome e testemunhar do Teu poder, Senhor, neste lugar, Pai, no nome santo e poderoso de Jesus. Ó Senhor, que o Senhor possa abençoar as ofertas que sendo entregues nessa manhã, Pai, entregues com um coração grato e feliz, ó Deus, porque temos a porção, Senhor, de alegria no nosso coração, Pai, quando entregamos algo, Senhor, diante do Teu altar, ó Pai. Que o Senhor possa, Senhor, abençoar essa casa de oração, que o Senhor possa, Senhor, abençoar, meu Pai, o dinheiro que é administrado neste lugar, ó Deus, que nada venha faltar, porque o Senhor está aqui, ó Pai. Glórias ao Teu nome, Jesus. Nós Te adoramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Antes de a gente orar, continuar, louvar mais uma vez, se vocês entregarem sua oferta, eu gostaria de dar a oportunidade de amar ao testemunho, amém? Amém. Amém. Paz, meus irmãos. A gente às vezes vai na presença do Senhor para pedir, sempre, a maioria das vezes é para pedir, né? E hoje eu estou na presença do Senhor para agradecer. Eu agradeço mesmo de coração ao Senhor o que Ele me proporcionou essa semana. Na quinta-feira eu ganhei mais uma primavera de Deus. E a Carolina chegou em casa e falou assim: vovó, não vai trabalhar hoje não, eu já conversei com a tia Leila, você vai passar o dia com nós. Eu falei, eu tenho um compromisso, eu tenho uma responsabilidade, eu vou trabalhar. E vim do serviço, vim trabalhar. Só que eu cheguei aqui e elas não paravam de ligar. Que hora você vem almoçar com nós? Que ela ficou me pressionando, eu cheguei a ficar nervosa. A Leila falou, calma, vai embora. Eu falei, não, tenho um trabalho para fazer, né? E o Rafael também me ligando. Mamãe, você está trabalhando? Eu falei, tô, meu filho. Passou um pouquinho. Mamãe, que hora você vai para casa? Me chama na câmera. E eu já estava nervosa, comecei a chorar de nervoso. Eu falei, eu tenho um serviço. E como eles ficam me pressionando para mim ir para casa? A hora que eu sair, eu tenho o resto da noite para ficar com a Carolina e chamar o Rafael na câmera. Né? Aí a Leila pegou e ligou para a Carolina escondida de mim e falou, para de pressionar para a mãe que ela já está chorando de nervoso. Porque eu tinha que trabalhar. E chegou um momento, Rafael me ligou e falou assim, você já está indo para casa? Eu falei, eu estou trabalhando, eu não estou passeando, eu estou na igreja trabalhando. Ele falou assim, então sai aí no portão. A hora que eu saí no portão, meu filho estava aí com a minha neta. O meu neto, a semana que vem, sexta-feira, vai fazer 1 ano. E eu não conhecia eles. Eu não conhecia ele. A Antônia fazia 1 ano e meio que eu não a via. E ele chegou com as crianças aí, minha nora. Então isso para mim, de repente para algumas pessoas pode não significar nada, mas para mim significou muito. Eu vi da parte de Deus esse presente. Com essa pandemia, a Mônica era muito cuidadosa e ela não sai para ir no mercado. Esse 1 ano e pouco ela não tem saído. Ela fica em casa com as crianças e quem vai resolver as coisas é o Rafael. Aí ele desceu com o Antônio e falei, pelo menos os 2 vieram. Ele falou, não, nós é uma família toda. Então assim, foi um presente de Deus. Minha família daqui, meus filhos, nora, genro, minhas netas, meu neto, conhecer meu neto. Só Deus para fazer isso. Só Deus para ter mudado o pensamento da Mônica, do medo que ela tem. E eu sem desconfiar de nada. A minha família sabia, a Leila, que o pastor sabia, e ninguém me
amor tão grande que Ele tem na minha vida, com esse detalhe, que Ele teve cuidado para comigo. Amém? Obrigada, Senhor, por esse momento de comunhão com os meus irmãos. Podemos cantar juntos. Que o Senhor possa Deus falar conosco através da Tua palavra. Nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz. Aleluia. Amém. Você pode se sentar, querido. Glória a Deus, amados. Esse último cântico que nós cantamos é um dos cânticos que eu mais gosto. Realmente é maravilhoso andar na presença de Deus. Às vezes nós vemos hoje, nesse momento que estamos passando, nesse mundo moderno que nós estamos enfrentando, né? As pessoas deixando Deus de lado,
as pessoas esquecendo que há um Deus, Criador de todas as coisas, que é Senhor de todas as coisas e que governa sobre todas as coisas. E a gente tem vivido, o mundo tem vivido, segundo a sua vontade, segundo o seu coração. E nós sabemos que o coração do homem é enganoso e aquilo que ele faz, seguindo o seu coração, não vai dar bom resultado, né? Como a gente tem visto nestes últimos dias. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia lá em Colossenses. Colossenses capítulo 1. Eu quero falar um pouco sobre essa carta de Colossenses. Hoje era o pastor Eduardo que deveria estar trazendo a mensagem, mas ele ligou para mim que ele não ia poder estar agora de manhã, então nós estamos aqui falando em nome do Senhor. Abram aí Colossenses capítulo 1, nós vamos meditar um pouquinho nessa carta do apóstolo Paulo aos crentes lá em Colossos. Capítulo 1, nós vamos ler os versículos de 3 ao 6 e os versículos 10 ao 20. 3 ao 6 diz assim: damos graças a Deus. Deixa eu pegar meu óculos aqui, que senão vai ficar difícil. Eu não uso óculos, viu, gente? Eu não uso óculos. Mas, ultimamente, eu estou precisando usar para poder ler de perto. Dando sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, e está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade. Vamos agora para o versículo 10 até o 20. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria. Dando graças ao Pai, que vos fez idôneo à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos redenção, a remissão dos pecados. E este, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele
residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Até aqui, até o capítulo 20, até o versículo 20. Amém? Glória a Deus. Deixa eu tirar o óculos, senão não vejo os irmãos. Meditando um pouquinho nessa carta, o apóstolo Paulo escreveu essa carta lá aos crentes lá da ilha de Colossos, para fortalecê-los na fé, né? E é interessante essa carta porque ela é muito atual. Ela é muito atual. Ela é dirigida a nós hoje. E ele, no versículo 3, diz assim: dando sempre graças a Deus Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. O apóstolo Paulo, ele tinha uma missão que ele assumiu e encarou, e ele não voltou atrás em momento nenhum. Ele foi até aonde o Senhor queria que ele chegasse. Foi separado, ele e Barnabé, né, para começarem a obra missionária na região da Ásia, na região fora, né, da Judéia. E ele implantou muitas igrejas naquela região. Visitou quase toda aquela região e deixando em cada lugar onde ele passava a semente do Evangelho e uma igreja funcionando. Então, uma das maiores obras realizadas pela igreja, naquele momento, naquele princípio da igreja, foi realizada pelo apóstolo Paulo. Mas ele nunca se esquecia daqueles com quem ele tinha contato, e mesmo aqueles com quem ele não tinha contato, mas que ele ficava, né, acompanhando, mesmo à distância. E ele diz nessa carta aqui que ele dava graças pelos crentes lá de Colossos, porque ele ouvia falar muito bem deles, ouvia falar da fidelidade deles, ouvia falar da sua dedicação, do seu amor pela obra. Uma das funções e missões do pastor é exatamente velar pelas ovelhas. Jesus falou para Pedro: tu me amas? Cuida das minhas ovelhas. Então, cuidar das ovelhas também é cobri-las com oração, também é interceder por elas diante do Pai, também é pedir a Deus que abençoe cada uma das ovelhas que o Senhor coloca, né, para o pastor cuidar. A Bíblia diz que o bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Jesus foi o exemplo disso, né? Jesus foi aquele que não mediu esforços para que nós chegássemos até aqui, para que nós estivéssemos aqui hoje. Deu a sua própria vida por amor a nós. E o pastor tem essa missão. A gente vê o exemplo de Davi, né, como pastor de ovelhas lá em Israel, quando ele declara que quando o urso se apresentou, ele não fugiu, ele foi lá e matou o urso. Quando o leão se apresentou, querendo dizimar o seu rebanho, ele foi lá e matou o leão. E Jesus mesmo afirma que o bom pastor não foge quando o inimigo chega. Ele não entra pela janela, mas entra pela porta do aprisco para que as ovelhas o conheçam e saibam quem ele é. Então, o apóstolo Paulo é um exemplo, né, para a igreja hoje, para os pastores hoje, de como amar as ovelhas e como fazer aquilo que Deus chamou, né, os pastores a fazerem. Por outro lado, também há a parte dos crentes, também há a parte das ovelhas, né?
E Paulo fala assim: oro sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. A vossa fé em Cristo Jesus. Eu acho que uma das coisas que mais machucam o coração de um pastor, uma das coisas que mais frustram um pastor, às vezes ele vê que a ovelha que ele dedicou, que ele pregou, que ele ensinou, que ele formou, que ele batizou, de repente nega a fé em Jesus. De repente se afasta da obra de Deus, se afasta da fé, abandona a fé. Isso é realmente algo que machuca tremendamente um pastor. Isso deixa uma frustração, isso deixa um sentimento de perda, né? Porque você pensa, puxa, falhei porque não consegui convencê-lo do pecado e do juízo. Mas isso não é missão do pastor, isso é missão do Espírito Santo. Então o pastor tem que também descansar em Deus, sabendo que o Espírito Santo é aquele que com ele, juntamente com ele, faz a obra. E aqueles que permanecem firmes, o pastor tem que dar graças por ele. Tem que agradecer a Deus e abençoá-lo sempre. E Paulo fala aqui também, e do amor que tendes para com todos os santos. Uma das coisas que Jesus deixou bem claro para aqueles que o quisessem seguir, para aqueles que quisessem ser discípulos dele, era amar ao próximo. Era amar aqueles que estivessem ao seu redor, principalmente os da fé, principalmente os de casa. É triste, às vezes, a gente ver hoje igrejas sendo divididas, igrejas passando por dificuldades, porque os irmãos não se dão, porque os irmãos não concordam, porque os irmãos não se suportam, porque os irmãos criam problemas uns com os outros, porque os irmãos não querem abrir mão dos seus próprios interesses, dos seus próprios pensamentos, para manter o vínculo da paz. Então Paulo fala aqui do amor que tendes para com todos os santos. Isso é mandamento. Jesus não disse, se você quiser, ame. Se você puder, ame. Se estiver na sua alçada, ame. Não. Ele disse, amai. Então nós temos que amar. E amar é você saber administrar as dificuldades e os problemas. Nós somos pessoas diferentes uns dos outros. Deus não criou todos iguais. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós somos iguais a Jesus, né? Na essência. Porém, nós somos individuais na nossa formação, no nosso crescimento, nas coisas do nosso interior. Então, cada um de nós vem de lares diferentes, com costumes diferentes, com hábitos diferentes. E quando nós chegamos na igreja, às vezes nós entramos em choque com muitas coisas que nós fomos educados e ensinados. E às vezes nós não concordamos com aquilo que está sendo, da forma como estão conduzindo. Mas uma coisa nós temos que ter consciência: se aquilo que está sendo pregado, se aquilo que está sendo feito, se a forma como está sendo ministrada está de acordo com a palavra de Deus, nós não temos como contestar, nós não podemos contestar, nós temos que, às vezes, modificar o nosso pensamento e nos submeter. Porque nós não estamos nos submetendo a homens, nós estamos submetendo à palavra de Deus. Hoje, com os novos conceitos, né, de igrejas, com as novas visões de igrejas, com essas tentativas aí de mudar o evangelho, né,
de atualizar o Evangelho, isso tem gerado dentro das igrejas dificuldades, né, de relacionamentos. Mas nós temos que separar essas coisas, nós temos que pensar que a paz do Senhor tem que estar nos nossos corações e nos corações de todos aqueles que abraçam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Nós não podemos cobrar o outro porque nós não somos juízes. O juiz é aquele que vai julgar e condenar os atos daqueles que estiver fazendo errado. E vai também galardoar e abençoar e cobrir de bênçãos aquele que faz certo. Então, nós temos que olhar para nós mesmos, né? Como o apóstolo Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo. Examine-se a si mesmo. E como é difícil isso. Como nós temos facilidade de julgar os outros, mas não temos uma tremenda dificuldade de julgar a nós mesmos. Quando a gente precisa olhar para o nosso interior, para ver aquilo que estamos fazendo de errado, é mais difícil que existe. É a coisa mais difícil que existe. Porque nós não aceitamos que estamos errados. E queremos convencer os outros de que é eles que estão errados. Então, se conduzir dentro da igreja, mantendo o vínculo da paz e o amor, é algo muito difícil para a igreja viver isso. Mas é possível. É possível porque Jesus determinou isso. E se Ele falou para nós fazermos, é porque é possível. Então temos que buscar isso de todo o coração. E Ele continua dizendo assim, por causa da esperança que vos está reservada nos céus. O motivo de nós fazermos parte, o motivo de nós estarmos na igreja, o motivo de nós abraçarmos a fé em Jesus, é por causa da esperança que está reservada nos céus para nós. Nem sempre nós alcançamos aqui na terra o melhor, porque o melhor está por vir. Nós podemos desfrutar do melhor de Deus aqui. Deus nos dá também essa bênção. Ande retamente no caminho do Senhor e Ele vai abençoar todos os teus passos. Semana passada eu falei sobre isso, né? Pregando lá sobre Josué, né? Ser forte, corajoso, não afaste do livro da lei, cumpre a lei, cumpre o livro da lei, e aí os seus caminhos vão ser prósperos. A prosperidade, que nem sempre é dinheiro, nem sempre é fama, nem sempre é bens, a prosperidade é você estar pleno na presença de Deus, é você estar sendo abençoado nos seus caminhos, vendo as suas coisas caminharem, né? Abençoadas por Deus. Isso é prosperidade. Esses dias nós estamos vendo um programa que os irmãos talvez também conheçam, falando sobre Lençóis Maranhenses. E eu achei uma coisa muito interessante. O Lençóis Maranhenses é talvez o maior deserto que o Brasil tem, apesar de ter muita água lá, né? Mas é um deserto de areias. E dentro desses Lençóis Maranhenses tem ali famílias vivendo ali. Vivendo. Suas choçazinhas, casas bem simples, sem luz, sem água encanada, sem televisão, sem internet, vivendo ali. E é interessante que uma coisa que me chamou a atenção é que o repórter entrevistando aquelas pessoas eram felizes ali. E eles diziam, aqui é o melhor lugar do mundo. Aqui é o céu. E aí você pensa, puxa, eles não têm uma casa boa, eles não têm luz elétrica, eles não têm água encanada, eles não têm um carro, eles não têm um bom emprego. Mas eles são felizes.
Então, muitas vezes, prosperidade não é só você acumular bens. Às vezes você acumula bens e acumula problemas. Você acumula bens e acumula dores de cabeça. Às vezes, os bens passam. Você perde tudo. E aí? Acabou a felicidade? Acabou a prosperidade? Não. Você pode perder tudo e ser mais próspero do que era quando você tinha muita coisa. Porque a prosperidade, a felicidade não está ligada a patrimônio, a bens, não está ligada a essas coisas. Está ligada ao seu interior. E principalmente o seu interior para com Deus. Se você tiver paz com Deus, tudo vai bem. Se você tiver paz com Deus, nada te falta, ainda que você não tenha nada. Eu, por experiência própria, passei por alguns momentos bem complicados na minha vida. Eu falo como o apóstolo Paulo, já comentei isso aqui. Já fui rico e hoje sou pobre. Já tive abundância e sei o que é passar necessidade. Já tivemos patrimônio grande e hoje não temos uma casa para nós. Mas e daí? O que importa é que hoje eu sou feliz. O que importa é que até aqui o Senhor me abençoou e nada me faltou. Eu não morri nessa passagem. E, por incrível que pareça, nos momentos mais difíceis que eu e a Leila passamos com a nossa família, com o Danielzinho, com a Juliana, Deus nos supria dia a dia, como Ele fazia com o povo de Deus no deserto, dando maná. Todas as nossas necessidades, por menor que fossem, eram supridas quando ela se apresentava. Nós não tínhamos por antecipação, mas tínhamos no momento certo. E os maiores problemas que nós tivemos, eu e a Leila, foi no período em que nós tínhamos patrimônio, que nós tínhamos dinheiro, que nós tínhamos condições financeiras muito grandes. Esses foram os momentos piores da nossa vida. Por isso eu falo como o apóstolo Paulo. Eu sei o que é passar necessidade. Eu sei o que é ter abundância. Mas em tudo isso, a minha fé não foi abalada. Glória a Deus. Porque eu creio nessa esperança. Porque eu creio naquilo que está reservado para mim antes da fundação do mundo. Nós estamos vivendo hoje um momento em que a igreja está sendo muito perseguida. Falei isso também na semana passada. A igreja está sendo tremendamente perseguida. Os nossos governantes querem um Estado laico. Não é um Estado laico que eles querem. Eles querem um Estado ateu. Eles querem um Estado onde o nome de Deus não seja mencionado. Nós vimos isso essa semana com a indicação do presidente para aquele novo ministro lá do Supremo Tribunal, né? Ele é crente, ele é pastor. E aí todos se levantam e falam, não, o Estado é laico, o Estado não pode pôr um homem religioso no Supremo Tribunal. Tem que pôr um ateu, tem que pôr um comunista. Isso é a pressão que a igreja sofre hoje. Mas nós não podemos nos dobrar diante disso. Nós não podemos nos deixar vencer por isso. Nós temos que manter a nossa fé, manter a nossa fidelidade a Deus, manter o nosso foco na obra de Deus. Por quê? Porque nós sabemos aquilo que está reservado para nós. Amém? Diga comigo assim, eu sei o que está reservado para mim.
Esse tem que ser o motivo de nós vivermos hoje. Esse tem que ser o moto que nos leva, que nos faz continuar, mesmo que tudo seja contrário. Os colossenses estavam também sofrendo perseguições, como toda a igreja primitiva sofreu. O Império Romano estava já se levantando contra a igreja, mas eles mantinham a fé, porque eles receberam e abraçaram a fé em Jesus e não abriam mão por causa da esperança que estava reservada nos céus para eles. E Paulo continua dizendo assim: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Às vezes nós cantamos um cântico que fala que nós queremos conhecer Deus, né? Nós queremos conhecer Deus, nós queremos mais de Deus. Mas para você conhecer Deus e receber mais de Deus, você tem que andar dignamente diante dEle. Só vai alcançar essa plenitude no Senhor aqueles que andarem dignamente diante de Deus, agradando em tudo a Ele e frutificando em toda boa obra. Frutificando em toda boa obra. E aí sim, você vai crescendo no conhecimento de Deus. O que é crescer no conhecimento de Deus? Não é só ler a Bíblia, não é só decorar a Bíblia de capa a capa. Eu já discuti com pessoas, discuti entre aspas, né? A gente já conversou com pessoas que conhecem a Bíblia de capa a capa, inclusive nos originais. E, no entanto, são contrários a Deus. Várias pessoas eu tive contato que negam o Senhor Jesus, mas conhecem profundamente a Bíblia. Então, o conhecimento de Deus não é só conhecer a Bíblia, também é. Porque se você não conhecer a Bíblia, não tem como você comparar os seus caminhos. Não tem como você andar retamente diante do Senhor. Então, você precisa conhecer a Bíblia. Mas, acima disso, você tem que ter fidelidade a Deus, você tem que andar na presença de Deus, e aí você vai conhecendo a Deus, porque Ele vai se revelando a você. Não é só, vou fazer vigília todas as sextas-feiras lá no monte, vou fazer não sei o quê, vou jejuar 3 vezes por semana. Isso não vai te fazer conhecer Deus. O que vai te fazer conhecer a Deus é andar com Ele. É fazer a boa obra que Deus colocou para você realizar. É amar os irmãos. É ajudar a obra de Deus a desenvolver na terra. Jesus nos chamou para sermos pescadores de homens. Ele não nos chamou para sentar no banco da igreja e cantar louvores e sair daqui alegre e ir para casa e na segunda-feira ir trabalhar e passar a semana e voltar de novo no próximo domingo. Ele nos chamou para a obra. Ele nos chamou, nos tirou do mundo, das trevas, porque não estávamos vendo coisa alguma, batendo a cabeça, né, e caindo nos buracos, para que nós fôssemos fiéis a Ele na obra que Ele tinha para realizar. Ele começou a boa obra, e Ele nos passou essa obra para nós realizarmos. Então, muitas vezes, nós temos a visão de que quem tem que fazer isso é o pastor, quem tem que fazer isso são os obreiros, quem tem que fazer isso são os missionários. Então, no momento em que eu dou o meu dízimo, minha oferta, está tudo resolvido. É só esperar que as coisas têm que acontecer. Não é assim. Não é assim. Primeiro porque nossos dízimos, nossas ofertas são gratidão a Deus. O dízimo não é nosso, é de Deus. As ofertas são um coração grato a Deus
para ajudar na obra de Deus. Mas fora isso, cada um de nós somos missionários. Cada um de nós fomos chamados, somos comissionados para alcançar vidas. O pastor, às vezes, é limitado, né, para alcançar vida, mas você não, o crente não. O crente está em contato com os colegas de trabalho, está em contato com os colegas de faculdade, está em contato com aqueles que estão ao redor dele, e ele tem que estar buscando a esses que não conhecem ainda o Senhor, para trazer para o Senhor. Uma das coisas que me chama a atenção hoje são o número de filhos de crentes que se desviam quando vão para a faculdade. E como eu falei no começo, isso frustra às vezes o pastor, frustra às vezes a igreja, de investir às vezes num jovem, né? Ver ele crescer dentro da igreja, e de repente quando chega na faculdade ele desvia. Quando chega na faculdade ele busca outros caminhos, se perde. Quando ele deveria estar fazendo a obra de Deus ali, trazendo outros jovens que estão desencaminhados, que estão indo para o inferno, trazê-los para Cristo, eles vão junto com eles. Eles se associam ao mundo. Temos que despertar. A igreja precisa despertar. Os jovens precisam saber que Deus tem um chamado para ele. Não é porque ele é jovem, ele não tem chamado. Ele tem um chamado, sim. Ele precisa continuar a fazer a obra de Deus. Ele precisa dedicar a vida dele a fazer a obra de Deus. Então, andar dignamente diante do Senhor, agradando-o em tudo e frutificando em toda a boa obra, é isso que faz nós crescermos no conhecimento do Senhor. Porque nós vamos ver as maravilhas que Deus opera, nós vamos ver os milagres que Deus realiza, nós vamos ver as coisas tremendas que Deus faz, e isso faz aumentar a nossa fé. Corroborando em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo. Em toda paciência e longanimidade com gozo. Já falei sobre isso, né? Saber tratar os irmãos, saber amar os irmãos, saber perdoar os irmãos, saber pedir perdão quando necessário. Tudo isso faz parte do nosso chamado. E Paulo vai para frente dizendo: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. A remissão dos pecados. Queridos, eu tenho me chocado às vezes quando eu vejo crentes que têm dúvida se os seus pecados estão perdoados, que põem em dúvida a sua salvação. No Velho Testamento, quando se fazia o sacrifício de animais, antes da vinda de Cristo, o pecado dos judeus, eles eram cobertos pelo sangue do sacrifício. Eles não eram perdoados, eles não eram remissos, eles eram cobertos. Então, eles tiveram os seus pecados, todos os judeus, desde de Abraão, tiveram os seus pecados cobertos, até a vinda de Cristo. Quando Jesus veio, ele, através do seu sangue na cruz, através do sacrifício que ele realizou, derramando o seu sangue em favor de nós, né? Ele fez ali a remissão dos pecados. O que é a remissão dos pecados? Ele apagou os nossos pecados. Ele não cobriu os nossos pecados, mas cada sacrifício que você faz, você ganha um tempo a mais, né, com seus pecados cobertos. Não. Ele perdoou de uma vez por todas, ele apagou todos os nossos pecados.
A partir daí, Ele te deu uma folha branca, limpa, para você começar de novo. E aí, o que você vai escrever nessa folha branca é que vai determinar onde você vai passar a eternidade e os galardões que você vai receber no céu. Muitos acham que nós vamos chegar um dia diante do Senhor e Ele vai abrir os livros lá e vai mostrar todas as coisas erradas que nós fizemos. Eu creio. E os livros vão ser abertos, sim. Está lá em Apocalipse 20. Os livros vão ser abertos? Vão. Mas não para nos condenar. Não para nos lançar com os ímpios no inferno. Mas para nos galardoar. E uma coisa nós temos certeza: tudo aquilo que você fizer após a sua conversão, se você se arrepender e pedir perdão a Deus e consertar aquilo que você está fazendo de errado, não vai ser imputado. Ele não vai estar escrito nesse livro. Só vai estar escrito nesse livro aquilo que você não se arrepender. Aí sim, isso vai contar para você receber os seus galardões lá no céu. Então nós estamos hoje fazendo parte do reino do Filho do amor de Deus. Jesus pregou: é chegado o reino dos céus, é chegado o reino de Deus. Nós hoje vivemos no nosso país, no Brasil, porém nós não somos cidadãos do Brasil. Nós estamos aqui como peregrinos, nós estamos aqui como estrangeiros, porque nós somos cidadãos do reino de Deus. Quando nós aceitamos Jesus, nos batizamos, nós entramos de posse desse reino. Então nós temos que andar de forma como cidadãos desse reino. Jesus é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, diz o apóstolo Paulo. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Amém? Nós vivemos para Cristo e por Cristo. Nós vivemos para agradar a Deus, servindo ao Senhor Jesus na sua obra, fazendo a vontade de Deus na nossa vida. Hoje eu estava agora de manhã conversando com a Leila, ainda comentei isso. Falei, às vezes a gente vê uma pessoa bem-sucedida, a pessoa tem um bom emprego, tem um bom salário, carro novo, propriedades. Mas aí você começa a olhar a vida dele. Às vezes até pessoa de bem. Mas o que ele faz com a vida dele? Desfrutar dos bens que ele alcançou. Se regala nos seus bens, vive para os seus bens, desfruta dos seus bens. E é só isso. Isso é a felicidade. Poder, num final de semana, ir para um apartamento em Santos, ou seja lá onde for, Guarujá. No outro final de semana, ir para uma pousada lá em Recife, lá no norte. Né? Poder passear de avião para cá e para lá. Poder viajar para outros países. Isso é a vida. E quando nós chegarmos diante do Senhor e Ele começar a listar as nossas obras, o que nós fizemos com a nossa vida? Apenas desfrutamos daquilo que nós alcançamos, que nós conseguimos. Deus tem muito mais para nós.
Deus tem muito mais para cada um de nós. Quando nós entendermos que buscar uma vida e alcançar uma vida e discipular uma vida é muito mais do que ganhar muito dinheiro no mundo, ou todo o dinheiro do mundo. Mais vale para o Senhor uma vida que nós alcançamos do que tudo que Ele pode nos dar de propriedades e bens. Por isso, queridos, nós temos que pensar. Nós estamos vivendo um momento de distanciamento, um momento de afastamento uns dos outros, um momento em que, se não vigiarmos, nós nos afastamos da obra de Deus. É bom ficar em casa, é cômodo ficar em casa. Às vezes, eu tenho conversado muitas vezes com a Leila sobre o pessoal do grupo de louvor aqui da igreja, a Adriana, e mais os grupos, as pessoas que participam desse grupo. Nós estamos com os cultos de manhã, 9h30 da manhã. Eles chegam aqui, 7h30, 8h, né, Adriana? 7h30 eles chegam aqui. Poxa, mas no domingo, trabalhou a semana inteira, domingo é dia de descansar, poderiam ficar dormindo até às 10. Mas eles se dedicam à obra que Deus colocou na mão deles. Se eles não vierem aqui às 7h30 para ensaiar e preparar, eles vão apresentar mal aquilo que eles vão fazer aqui. Se eles não vierem aqui, não vai ter quem toque para nós louvarmos a Deus, para nós cantarmos os cânticos. Então, queridos, nós temos que pensar o que nós estamos fazendo com o tempo, com a nossa vida. Tenho certeza que Deus se agrada daquele que chega aqui às 7h30 da manhã para ensaiar. Tenho certeza que Deus tem preparando aí as bênçãos para aquele que vem aqui às 7h30 da manhã ensaiar. Nós ouvimos o testemunho da mamã aqui, né? Qual a função dela? Limpar aqui. 2 vezes por semana, ela vem aqui limpar a igreja. O espaço é grande, tem muita coisa para fazer, tem muito trabalho para realizar. Mas esse tempo de pandemia está tudo fechado. Nós só estamos tendo culto no domingo de manhã. Ela poderia vir 1 vez por semana, ela poderia passar cada 15 dias. Mas é o trabalho dela, ela absorveu, ela assumiu isso como o trabalho dela. E ela vem 2 vezes por semana aqui e faz a parte dela. Então, se cada um fizer a sua parte, a obra de Deus cresce, o reino de Deus cresce, Jesus se agrada do seu povo e abençoa. Amém? Glória a Deus. Jesus é o cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Para que em tudo tenha a preeminência. Jesus deu o primeiro passo e nós andamos com Ele. Nós andamos com Ele, mas Ele deu o primeiro passo. Ele derrotou as trevas. Ele venceu o mundo. Ele venceu a morte. Tudo para ser exemplo para nós. Amém? Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. É interessante isso. As que estão na terra e as que estão nos céus. Jesus fez a reconciliação de todas as coisas com o Pai. O mundo estava posto no maligno, o mundo estava caminhando nas trevas, o mundo estava indo, né, para o buraco, mas Jesus veio para quebrar tudo isso. E Ele fez isso como primogênito, na frente,
para que fosse exemplo para todos nós. Então, hoje nós desfrutamos da obra que Jesus realizou primeiro, para depois nós seguirmos com Ele. Amém? Você crê nisso? Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por esse tempo precioso, Pai. Tempo reservado para te adorar, tempo reservado para estar de forma especial na tua presença. Ó Pai, nosso coração quer te agradar em tudo. O nosso coração quer estar pleno diante do Senhor e fazer aquilo que está de acordo com a tua palavra, aquilo que vai realmente de encontro à tua vontade. Por isso, Pai querido, eu peço ao Senhor que o teu Espírito desperte em nós aquilo que for necessário para nós estarmos realizando esse intento da nossa mente. Que realmente nós possamos, ó Pai, convencer o nosso coração e não deixar que ele nos engane, mas fazer com que ele ande retamente diante do Senhor, com que ele busque as tuas coisas. E aí, Pai, nós sabemos que já temos reservado para nós as melhores porções nos céus. Pai, que cada um que entrou aqui nessa manhã, que possa voltar para casa levando essa mensagem no seu coração, renovado no seu ânimo, renovado no seu empenho, renovado na vontade de estar cumprindo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Que o teu Espírito desperte em nós os dons e talentos que já nos foram concedidos, para que nós possamos modificar ou pelo menos impactar esse mundo tenebroso. Pai, que a igreja desperte nesses dias, para não se dobrar diante dos enganos e das mentiras que estão sendo lançadas sobre ela. E não se deixe, Pai, ser parada por aqueles que não querem que o teu evangelho cresça, que as famílias sejam abençoadas e que os lares sejam realmente abençoados por ti. Nós colocamos diante do Senhor, nós oramos em nome do Senhor Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém e amém. Que Deus abençoe você, abençoe sua casa, abençoe sua família, que você tenha uma semana na presença de Deus e que o Espírito Santo fale contigo através dessa palavra. Essa mensagem simples, porém eu tenho certeza que ela pode muito nos seus efeitos se o Espírito Santo trabalhar nela. Permita que ele trabalhe no seu coração, permita que ele revele a você aquilo que ele tem ainda para revelar na sua vida e que ele te chame e te coloque na posição que ele tem para você. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos passar agora os avisos. Irmãos, estamos encerrando. Podem sentar um minutinho mais, que o Humberto vai trazer os avisos aí. Já vamos orar para encerrar. Como eu falo bastante alto, acho que não há necessidade de passar o microfone. Paz do Senhor, irmãos. Amanhã abençoada. Pastor, eu estava voltando essa madrugada agora do trabalho, e como é maravilhoso a gente poder, né? A dificuldade que a gente tem muitas vezes no trabalho, que a gente tem no nosso dia a dia, e como testemunho, eu estava voltando, essa madrugada minha esposa sabe, né? Mas eu vou estar contando agora pela manhã. Por volta de 1h da manhã eu estava lá numa pizzaria, lá no local de trabalho, né? Esqueceram de pegar o lanche para a equipe e eu tive que buscar o lanche para a turma. E eu vi aquele dono daquela pizzaria, por volta de 1h da manhã, ele reclamava bastante, conversando bastante,
E ele falando exatamente isso, que nós vivemos num mundo capitalista, que tudo a gente vive e compra casa e a gente cuida da família, a gente faz isso, e depois a gente morre. Eu fiquei ouvindo a conversa daquele cidadão, e depois eu falei, não posso ir embora sem deixar, né, a deixa do Senhor aqui. Falei, amigão, tudo isso que você falou realmente é verdade, mas o grande problema do ser humano é ele realizar tudo isso e no final ele partir dessa vida sem esperança de vida eterna. E aquele cidadão olhou para mim e falou assim, mas como assim? Eu falei, esperança de vida eterna, porque o homem foi feito para viver eternamente, ou com Deus ou fora do Senhor. E ali eu dei o meu recado, né? E saí com bastante esfirra, comendo esfirra a madrugada inteira. Eu cheguei por volta de 6 horas da manhã em casa. Eu trabalhei a semana inteira à noite, né? Mas nós estamos aqui nessa manhã. E como eu estou feliz por poder participar. Eu acordei hoje pela manhã e fiquei, eu vou, eu não vou. E eu falei para minha esposa, me acorda às 9 horas, que eu quero ir para a igreja. Porque é tão ruim, irmãos, você passar a semana inteira longe da família. Porque eu chegava, às vezes não dava nem para ver a família, porque a semana inteira trabalhando à noite. E também a nossa família aqui. Amém? Então eu estou muito feliz essa manhã por estar junto com os irmãos. Nós temos algumas pessoas que estão nos visitando nessa manhã. E eu queria que rapidamente ficasse de pé o Danilo pai, o Mateus filho, a Juliana e a Beatriz filha. Família linda, que Deus abençoe a vida de vocês, que o Senhor possa, a Beatriz ela está lá no departamento infantil, mas que Deus abençoe a vida de vocês. Os nossos cultos aqui todos os domingos, às 9h30 da manhã e na quinta-feira. Então que o Senhor cubra a tua casa, que abençoe a tua família, que você tenha uma semana cheia de vitória, em nome de Jesus. Amém? Obrigado. A Leila pediu para me avisar que na primeira quinta-feira do mês de agosto nós já vamos estar voltando com nossos cultos presenciais a partir de quinta-feira, a partir das 7h30 da noite nós estaremos aqui, né, aqueles que puderem estar. Nós vamos começar já o mês, né, aniversário da igreja, né, com esse período de oração nas quintas-feiras. É isso, né? Eu acho que eu não esqueci nada. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a tua vida. Irmãos, eu não posso deixar de agradecer. Às vezes a gente fala assim, a igreja ela não está ativa. Ela está ativa sim, né? Essa semana, na madrugada inteira, às vezes eu recebo mensagem, olha irmão, eu estou contribuindo aí com a mesa diaconal. Aí eu respondo 4 da manhã, esse camarada não me respondeu 4 da manhã, é porque ele está trabalhando na madrugada e eu também. Então a gente fica trocando mensagem de madrugada. E aí Deus me surpreende assim, que às vezes eu converso com o Roberto, que é o responsável pela mesa diaconal, eu falo, esse mês nós estamos assim, 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 mas só eu e ele, pastor. E de repente eu nem chego em casa, e aí encosta um irmão e fala, irmão, olha, eu estou trazendo aí a cesta básica aí, e aí descarregou 3 cestas básicas, deixou comigo, né? E aí eu fico pensando quanto Deus é bom, né? Naquela semana nós não tínhamos nenhuma cesta, e o Senhor nos proporcionou com 4 cestas básicas, e nós podemos atender as famílias aí. Então tem muitos irmãos que estão nos ajudando nesse período, e eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que têm assim se dedicado e tem visto a necessidade da mesa diaconal. Toda a prestação de conta eu faço para 2 pastores. Nós somos 4 pastores aqui. Pastor Daniel Filho, pastor Dorival e o pastor Eduardo, né? Que é o autor desse livro que eu vou estar presenteando a família. Na saída agora, pastor, eu vou presentear essa família e também com o CD da comunidade, né? Vocês não vão embora antes de pegar comigo. É um presente da comunidade para vocês, para que vocês conheçam um pouquinho mais da comunidade, tá bom? Que Deus abençoe e vamos ficar de pé para que nós recebamos aí a bênção, em nome de Jesus. Aproveita a hora gerando. Amém. Vamos orar então, agradecendo ao Senhor, e o pastor encerra com a bênção. Pai Santo, obrigado, Senhor, obrigado por essa semana, obrigado, Deus, por tudo
que ocorreu nas madrugadas, pelas dificuldades, mas também pelos desafios, por tudo que o Senhor tem, ó Deus, proporcionado, pelos livramentos, ó Deus. Pai, aquela carreta, Senhor, que passou com e por pouco, o Senhor sabe, ó Deus, o quanto o Senhor tem nos livrado, ó Deus, nas madrugadas. Eu quero glorificar ao Senhor, porque nenhum daqueles, ó Deus, que estava comigo sofreu nenhuma lesão. Eu quero te glorificar, porque eu vi ali a tua mão, o anjo do Senhor, ó Deus, nos tirando, porque nós poderíamos ter 4 óbitos naquela madrugada, Senhor. Mas eu quero te glorificar, porque o Senhor tem colocado, ó Deus, anjos à nossa volta e tem nos protegido, amém, ó Deus, naquele local de trabalho. Tem sido difícil, mas eu não estou reclamando não, Senhor. Eu quero te glorificar, porque eu tenho meu emprego, eu tenho como sustentar minha casa, eu tenho como trazer o sustento. Mas eu sei, Pai, que no nosso meio pessoas estão passando, Deus, por algumas dificuldades, Senhor. Então, Deus, socorre essas famílias essa manhã. Socorre, Senhor. Socorre, Pai, porque às vezes, ó Pai, nós fazemos tão pouco. Mas eu quero te glorificar, ó Deus, pela tua igreja, quero te glorificar por essa manhã, pelo sol, pelo frio, pela madrugada gelada, mas pelo teu aconchego, pelo teu amor para com as nossas vidas, Senhor. Amém. Nós estamos aqui, ó Pai, glorificando, bendizendo a Ti, ó Deus, e queremos voltar para os nossos lares agora. Que os teus anjos, ó Deus, estejam à nossa volta, nos abençoando, que nenhum mal, ó Deus, venha sobre a vida dos teus filhos nessa semana, que nós tenhamos uma semana de vitória, onde nós possamos, ó Deus, contar as maravilhas, as bênçãos que temos recebido da tua parte. Amém. É isso que nós agradecemos a Ti nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, receba uma bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja irmão sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado em toda a terra. E o povo de Deus diz... Amém, glória a Deus. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a nossa adoração, porque só Ele é digno. Aleluia, glória a Deus. Dê um abraço bem gostoso aí. Ah, não pode dar abraço não. Dê um toquinho no teu irmão aí.